Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Como que foi as operações para vocês hoje aí? Eu queria reforçar para vocês aí, quem pegou hoje os pontos aí que estavam definidos, que eu havia passado logo na manhã, era para ter passado ontem à noite. Acabei não conseguindo fazer porque eu cheguei da faculdade e tomou muito meu tempo. E aí eu não consegui. E acabei preparando esse vídeo então, hoje na parte da manhã. Quem está me acompanhando aí, aliás, quero agradecer os likes, os comentários aí dos vídeos que eu tenho postado. Isso está fortalecendo, me dando cada dia mais incentivo para eu poder preparar mais vídeos aí, para poder mandar para vocês aí, tá, gente? Cadê? Deixa eu abrir esse gráfico aqui. Pelo seguinte, ó. Tá aqui. O gráfico de hoje, ele ficou da seguinte forma, ó. Eu tinha montado as posições ontem e havia apresentado para vocês aí como que seria a previsão hoje do dólar, né? E os parâmetros ficaram exatamente dessa forma, ó. Seria para o dia 21/3 de hoje, tá? O 234 ficou um suporte forte. Anteontem era o 227. Então aqui pegou a comprinha lá no 227, né? Porque um suporte do dia anterior, ele é muito forte para o dia seguinte. Então, se o pessoal ainda não chegou naquela região, quando chegar lá, eles vão brigar e vão criar realizações ali também, tá? Então, quando chegou no 234 mesmo, eu fui um que peguei uma comprinha ali que para mim foi excelente. Bati mais do que a meta pretendida aí, tá? E depois lá em cima também na hora da venda, que era o 254, né, do dia anterior também. E havia o outro suporte ou resistência, né, dependendo da posição de onde está o dólar, que seria o 260. Né? Eu tive aqui uns colegas aqui que pegou essa venda também, foi boa. Né? Teve gente que pegou 10 pontos, pegou 6 pontos, pegou até mais aí. Quem está com a mão boa aí, né? E está com mais lote aí, consegue fazer o médio aí melhor, né? Então é o seguinte, esses pontos aqui, eles foram importantes hoje, que foram esses daqui, ó. O 260, 261 está aqui, tá? Você viu que teve até uma subida aqui que tentaram levar, mas não conseguiram. Quantas pessoas aqui hoje puderam pegar essa resistência aqui, ó? E o 227, que era um ponto de ontem, né? Aquele que eu passei no domingo, o vídeo que eu fiz ao vivo. Quem não viu aí, né, dá uma olhada aí depois, tá? E dá uma olhada aí depois para depois servir de parâmetro para vocês também, tá? Então, chegou no 234, que foi esse ponto aqui, eu peguei essa comprinha aqui linda. Só que eu fui meio mão de alface, chegou no 244, mesmo eu vendo força compradora, chegou no 248, eu falei, eu vou sair. Né? Mas poderia ter segurado um pouco mais, que ia chegar no 254, que foi um ponto que já era marcação nossa, tá? Ele voltou aqui novamente e depois levou lá para o 260. Tá? Então esse mercado ficou dentro desse range exatamente nos pontos que eu havia mandado esse vídeo hoje de manhã. Quem não viu o vídeo, dá uma olhada lá, vale a pena, viu? Cadê? Vou dar uma volta aqui, voltar aqui nessa parte do relatório de performance. E no relatório de performance eu fiquei exatamente assim, ó. Deixa eu abrir aqui. No relatório de performance eu fiquei exatamente assim, ó, dessa forma aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui um pouco mais. Tomei aqui 2 stops, você vê, de 2, 3 pontos aqui, tá? Porque era um ponto no 234. Os caras estavam tomando, no caso aqui a UBS e a BTG estavam vendendo, né? Mas eu percebi que no cheio, no cheio o pessoal estava mais preparado mesmo para querer levar esse mercado para cima. E no mini, a UBS e a BTG estavam vendendo. E levou lá para aquele 227. Então eu comprava aqui no 233, 234, e já nem colocava minha saída. Quando eu ia bater no 232, por exemplo, eu já pegava e saía. Bom, resumindo, chegou no 227 ali, percebi que eles pararam de bater, fui olhar, eu falei, nossa, esse daí é um ponto meu, peraí. Quando chegou no 234, eu vi que os vendedores sumiram, né? Então eles não estavam mais subindo já lote ali, né? O BS e a BTG,
Eu aproveitei a compra e levei. Consegui fazer essa compra aqui que foi legal para mim, tá? Que eu tinha dito agora recentemente. Depois eu aproveitei e fui surfando um pouco. Entrei aqui com 2 contratos nesse daqui. Eu tomei um stopzinho bem curto mesmo, de menos de 1 ponto. Poderia ter segurado um pouco mais, que ia levar esse mercado lá para cima, mas não quis arriscar muito não. Depois peguei mais um outro aqui, né, de 10 pontos numa descida e fiz uma última compra com 2 contratos, tá? Então esse daí foram as minhas operações de hoje. Tá? Foi o lucro bruto de R$ 2.280. Esses 2 stops aqui, como eu estava com a mão cheia de 10 contratos, eu acabei tomando esse stopzinho aqui de R$ 850. Abatendo esse lucro, né, o lucro total, ficou R$ 1.430. Beleza? Aí tira as taxas, emolumentos, essas coisas, chega a 1.407. Isso ainda não está a declaração de imposto de renda, tá certo? Que tem que ser feito todo mês. Porém, ele me pagou mais do que a minha meta normal. Eu procuro buscar pelo menos todo dia em torno de 6 a 10 pontos. Isso com a mão cheia, tá? Aí vocês fazem os cálculos, aí vocês têm uma ideia mais ou menos aí de como seria. Deixa eu retornar agora aqui, que eu quero voltar aqui nessa parte aqui do gráfico, aqui, na parte do gráfico. Deixa eu tirar fora o relatório aqui. Cadê? Deixa eu tirar fora o relatório de performance aqui e mudar e vir aqui para o gráfico, tá? Eu quero apresentar para vocês hoje os pontos aqui que haverá amanhã muita briga, tá? Antes de mais nada, quem está a par do mercado aí, tá vendo o que está acontecendo com o mercado americano, e esse mercado americano ele está apresentando assim muitas oscilações. Ao mesmo tempo que as notícias estão saindo, e minha cachorra não para de latir, ó. Vocês veem isso daí? A Lolita. É a Lolita. Então vamos lá, gente, ó. O que eu queria passar para vocês é o seguinte, ó. Hoje teve notícias que saiu no mercado americano, até que os players tentaram levar esse mercado aqui, mas não conseguiram muito, né? Chegou naqueles pontos ali que eu havia mencionado, 261, né? E ficou segurando demais. Eu queria que vocês pudessem prestar muita atenção em umas coisas que para mim é muito importante. Uma delas é isso daqui, ó. Vocês estão vendo essa faixa aqui? Essa daqui é a VWAP mensal. Ela está desde o dia 21, ela está desde o dia 1º de 1 de 2023. Em média, os players grandes, principalmente no dólar cheio, eles se posicionam em torno de 3 meses, eles vão mudando ali as posições deles, tá? Então esse daqui é o médio futuro deles, tá vendo que eu estou mostrando aqui pelo dólar futuro? Então eles estão posicionados, um médio mais ou menos, o VWAP que mostra deles, eles estão posicionados 216, ou seja, eles estão chegando aqui, próximo 227, estão realizando. Perfeito? E chega aqui, ó, 10 pontos, os caras já começam a realizar. Só que esse mercado aqui, ele tá numa forma vendedora. Se for para vocês verem aqui, ó. Tá certo? Teve o penúltimo, se não me engano, que foi o payroll, que fechou lá embaixo no 0,98. Depois disso o mercado deu essa subida e não ganhou mais força, né? Mas eles estão posicionados exatamente aqui, ó, próximo 216, isso no dólar cheio. E vocês têm visto que no cheio mesmo eles não estão levando muito esse mercado lá para cima, tá? Então para mim essa informação que para mim é muito importante. Hoje mesmo teve uma notícia que foi lá no calendário econômico, não sei se vocês acompanham o BR Investing, que no caso é o canal de revistas, né, da Investing.com, que passa informações relevantes para a gente. Hoje teve notícia, por exemplo, do estoque de petróleo bruto, que rolou lá na semanal, mostra o quanto eles tinham de estoque Só um segundo, gente. Quanto eles tinham de estoque bruto, tá, os Estados Unidos, no caso, tá, o semanal deles, então eles fecharam negativo, fecharam em 3 bilhões e 262 milhões abaixo do que normalmente eles costumam ter, tá? Eles tinham uma prévia, uma média, né? Então isso daqui não elevou o mercado. E foi exatamente às 5h30 da tarde que saiu essa notícia. Aí vocês vão ver aqui, ó, às 5h30 da tarde, olha o horário que era, ó. Cadê, ó?
às 5h30 da tarde. O que aconteceu? Esse mercado desceu, mas também não foi embora. Poderia ter ido embora, tá certo? Porque amanhã eles estão esperando essas notícias que tem amanhã. Vamos lá, essas notícias que tem amanhã, algumas são relevantes, outras não, tá? Às 9 horas da manhã a gente tem pedido de refinanciamento, índice do mercado hipotecário, os pedidos de hipotecas, só que são notícias que não são tão importantes. Vocês entrem aí no investing.com que vocês vão conseguir acompanhar as notícias de amanhã. Tá? As notícias principais que a gente tem são estoque bruto de petróleo bruto, no caso, é às 11h30 da manhã. Tá? E depois tem o do estoque de petróleo bruto em Cushing. Esse em Cushing, eles ficam exatamente num local chamado Cushing, que fica nos Estados Unidos. É um território pequeno de Oklahoma, né? Só que a prévia deles lá também está em queda. Se aqui o semanal já mostrou que não teve uma quantidade muito grande de retirada de petróleos que poderia aumentar as vendas desses petróleos para os Estados Unidos e ao mesmo tempo aumentar a confiança para a compra desses dólares, hoje não aconteceu, amanhã praticamente você já tem uma prévia mais ou menos do que vai vir sobre essas notícias. Depois tem o seguinte, a atividade da refinaria de petróleo, né, as importações de petróleo, mas são todas pequenas, né, não tem uma relevância tão grande para mover o mercado assim tão fortemente. E depois, por fim, tem ao meio-dia a ata do Copom aqui do Brasil. Pode ser que o dólar dê uma leve queda, né, e o índice dê aquela subida, porque o índice está muito barato. Tá? Só que o dólar ele ainda está meio estranho. Tá? Então, tomar muito cuidado na hora de fazer as operações amanhã. Tem às 3 horas da tarde a taxa-alvo dos fundos do Fed. Esse daí certamente vai dar uma balançada boa no mercado. As projeções econômicas do Forbes também, que é relacionada também ao Fed, tá? O Federal Bank, que fica nos Estados Unidos. E a projeção de juros. Atualmente, o Fed só está aumentando os juros. E isso não tá elevando a confiança dos players, tá? Dos bancos e tudo mais para poder entrar assim de pesado para as compras no dólar. Tá? Então, o fato do Fed estar aumentando sempre os juros, isso daí não está dando muita confiança para os bancos, tá? Ou seja, quem leva esse mercado são os grandes players. A gente aqui aproveita as notícias, aproveita as informações, aproveita a posição deles para a gente poder surfar um pouco nisso daí. Tá? Então, passando para vocês um pouco da projeção de amanhã, e aqui também tem uma coletiva da imprensa, que é do Forbes, às 3h30 da tarde. Por volta desse horário, quem não está, eu mesmo sou um que faço minhas operações da parte da manhã, à tarde eu já não quero mais saber, porque normalmente à tarde eu acabo não acertando muito e acabo devolvendo o que eu ganhei na parte da manhã. Então, a parte da manhã para mim é o melhor horário, a parte tem mais volatilidade, né? Tem os robôs dos players, mas o fato de ter tantas empresas, tantos players, tanta gente operando ao mesmo tempo, fica mais difícil deles poder vir pegar o stop, tá? Isso daí é só uma dica que eu dou para vocês. Tem a projeção da taxa de juros do segundo ano, né? A projeção da taxa de juros, cadê a coletiva da imprensa do Forbes e por aí vai indo. E tem no final da tarde a decisão da taxa de juros da Selic, que vai sair às 18 horas envolvendo o índice. Então pode ser que na quinta-feira o índice venha já amanhecer em alta. Tá? Não sei exatamente o que vai acontecer, vamos ficar atento amanhã. Esses horários aqui que eu passei, uma dica que eu daria é ficar fora. Não opera durante esses horários. Não opera. Liga um alerta aí no computador de vocês, sabe? Pelo menos uns 10 minutos antes, porque 10 minutos antes o cara já começa a briga já ali e sair, não entrar nessas operações. Tá bom? Agora eu quero passar para vocês os pontos que é mais importante para amanhã, que seria esses daqui, ó. Cadê? Aliás, aonde o dólar fechou hoje? Ó? O dólar fechou hoje aqui no 254, tá? E o cheio fechou no 256. Então ficou meio que aquele empate ainda, né? Sem ter uma decisão tão precisa ainda para onde esse mercado vai. Nem eles mesmos estão tão confiantes em si. Só que o dólar, qualquer fagulha, né, faz o dólar disparar. É a mesma coisa do índice. O índice aqui brasileiro parece um hamster assustado. Bate o pé, o negócio despenca que vai parar lá embaixo. Né? A confiança aqui jurídica também no país aqui
né, não tem tanta proteção jurídica que igual o dólar tem, né? Então a confiança lá é muito maior do que o índice aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui no gráfico. O gráfico. Estava exatamente aqui. Tá, então o dólar acabou fechando aqui no 254. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, tá? Acabei tirando um pouco a marcação dele, mas onde eu for dar entrada aqui ele vai aparecer. E no 256, tá? Fechou o cheio. Tá bem? A briga hoje foi forte aqui, mas quem conseguiu acompanhar pegou os pontos. Gente, os pontos em si, vou até voltar aqui nesse gráfico, ó. Quando eu passo os pontos para vocês poderem ter uma ideia, não é para entrar já direto na operação, mas quem opera fluxo, poder tá atento o que está acontecendo no mercado. Eu estava dando uma dica hoje aí para um colega aí. Aliás, André, se você estiver assistindo aí, cara, deixa o like aí depois, comenta, tá? Compartilha com os colegas. Esses pontos aqui que tem aqui, por exemplo, ó, 261, quando você chegava lá no 251, o que você ia ver no fluxo? Você ia ver os caras ali parando de vender e começando a comprar. Ou seja, eles estão mostrando exatamente qual o caminho que eles querem levar, até onde que eles vão querer levar. Então a gente tem que ser muito astutos na hora de fazer a operação e observar e falar, peraí, por que eles estão segurando tanto nesse ponto aqui? E agora o mercado está subindo? Até onde que eles vão? Tá? Ah, olha, tem uns pontos lá que o Charles compartilhou. Pô, então beleza, se lá está no 261, os caras estão tomando muito no 251, é batata. Né? Só que pra gente, né, não quer levar até os 261 para carregar 10 pontos, cara, sai com 3, 5, 6 pontos, entendeu? Enfia uma grana no bolso e deixa o mercado ir sem você. Quando chegar lá no 261, observa o que os players estão fazendo. Os caras não estão levando, estão parando de comprar, tá rolando exaustão, cara, pode vender. Nem coloca o stop de cara, já vou colocar 2, 3 pontos de stop. Espera, se passar desse ponto aqui, 1, 2, 3 pontos, você sai da operação. Aí você mesmo zera ali, sai da operação, entendeu? Para você não ter um stop tão grande. Uma outra dica também que eu dou é a seguinte, ó. Quando eu dou os pontos aqui para vocês aqui, como foi o caso hoje, 234, né, o 254 também e outros pontos assim, qual a dica que eu dou? Quando vocês estiverem operando, observa o cheio e observa o mini. O mini, se eles abrirem um spread, por exemplo, de 3 pontos de diferença, e eu fiz a marcação no 261, que foi o caso hoje aqui, por exemplo, e eles estão no spread, mas estão separados a abertura deles. Um abriu cheio, normalmente que é o que manda mais forte no mercado. Ele abriu, um exemplo, hoje aqui abriu no 236. Ele abriu aqui no 236 e o mini abriu no 239. Aonde você for entrar, que seja o ponto de marcação, normalmente esses 3 pontos é até onde eles levam, pelo fato do spread, sabe? A diferença deles. E a mesma coisa na hora de você largar ele também. Se a gente tem um ponto lá que é o 227, 234, e você está vendido nesse caso aqui, você sai 3 pontos antes, porque pode ser que nem chegue nesse ponto por causa essa pequena diferença desse spread. Porque o cheio vai querer defender até aquele ponto. Perfeito? Então estou dando uma dica aí que é muito relevante. Eu não vejo nem os grandes influenciadores aí do mercado que operam aí dizer sobre isso. Mas esses 3 anos aqui que eu estou no mercado, cara, todas as vezes eu vejo isso. Por exemplo, quando o mercado abre e está um spread de 7, 10 pontos, por exemplo. Pô, cara, fica atento, toma cuidado nesses dias aí, porque é os dias que eu mais vejo que o pessoal toma loss, entendeu? Tá bom? Então, ó, gente, para poder passar um pouco para vocês os pontos de marcação de amanhã, que ele
para vocês poderem ter uns pontos assim de entrada, tá? Lembrando que amanhã é um dia que o mercado está se fechando cada vez mais. Pode ser que ele venha explodir muito forte lá para cima do 270. Se perder o 277, possivelmente ele vai buscar o 305. Tá? O 304 aqui, ó, 305, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Ó, 304, 305. Se perder isso daqui e for com força, vocês estão observando ali, vocês podem se preparar que esse mercado tende a buscar lá. Tá? Agora, o mercado continuar nessa briga de venda, abaixo do 250 certamente vai buscar o 234. Se perder o 234, cara, aí a gente só tem que acompanhar para onde esse mercado vai. Pode ser que vá até o 216, onde fica o médio mensal deles. Tá? Aí a briga aqui, amanhã, na parte da manhã, o que eu imagino é que o mercado vai ficar brigando durante esse range aqui, ó, 250 a 270, 250 a 270, sendo que 61 uma resistência fortíssima, tá? Perdeu 261, viu que perdeu 270, os caras vão querer o mercado lá para cima, tá bom? Então, só uma dica aí que eu tô dando para vocês, boas operações pra gente amanhã, tá? E, cara, o que eu posso fazer agora nesse momento é isso daí. Eu ainda pretendo colocar mais vídeos ainda aí no canal. Hoje tive colegas aí que me perguntaram sobre o Petax, VTC, né, esses horários aí de briga, sobre as notícias, né, qual o melhor horário de entrar, qual o melhor horário de vender. Tá? Então tem algumas informações aí que eu pretendo passar ainda aqui para poder auxiliar na parte desse canal aqui, tá? Eu já falei sobre o relatório de hoje, né? Cadê? Deixa eu abrir de volta aqui a parte da tela aqui do Profit Pro. E me perguntaram sobre a minha tela. Tá? O meu computador não é tão grande. Deixa eu avançar mais que eu pretendo até trocar de computador. Mas eu opero com um computador aqui, um Samsung, tá? A tela dele é de 15, mas eu coloco muitas informações aqui. Tá? Então eu tenho o Times in Trade, né? Tenho os ranking, eu tenho muita informação aqui que me auxilia bastante aqui para tomada de decisão, tá? E essa tomada de decisão aqui em cima onde está a parte que vem informativo da minha conta aqui, tá? E tenho aqui também os DIs, que hoje não abriu, eu não sei o que houve com a Profit Pro aqui. Tem uma parte do livro de ofertas aqui também, que é do Cheio e do Mini. Tá? Tem esse Superdom aqui também, que mostra a posição aqui do Cheio e do Mini. Ó. Aqui o Cheio mesmo, o Mini fechou no 54,5, o Cheio fechou no 56. Tá? Tenho aqui esse Times aqui também, o Times in Trade, que me mostra... Ele mostra para mim aqui quem está comprando e quem está vendendo. Tá? Então eu tenho aqui tanto em pequenas quantidades aqui, quanto essa daqui também, e a maior quantidade também aqui também no Times in Trade. Tenho aqui o Times também, de quem está comprando e quem está vendendo no índice, tá? Porque quando os caras querem também mexer muito no mercado, eles começam a comprar muito no Cheio, eles começam a vender bastante no índice, esse daqui de 2 minutos, e tem outras ferramentas, tá? Tem o volume Market, que está aqui, o volume at Price. Então tem algumas informações aqui, mas quem ainda não opera utilizando essa tela, é melhor ir devagarzinho, porque se for querer pegar tudo, vai ter que pegar a manha disso tudo, tá? Dessa tela aqui ainda. Tá? Mas quem precisar depois, lá na frente, eu acabo compartilhando. Nossa, nem compartilhei a tela com vocês aqui. Acabei não transferindo a imagem. Tá? Então tem aqui os Times in Trade. Aqui o que eu tinha mencionado sobre os DIs, eu tenho o DI aqui 25, 27, 29, 31 e 33. Tenho o Dollar Index, né? Tenho aqui também o SP500 aqui também, tenho o índice futuro está aqui também. Então eu tenho algumas informações, o BCI, que mostra praticamente a paridade, o que está acontecendo lá fora com os mercados, porque leva também muito para a decisão para venda ou compra do índice, né? Como que está o termômetro praticamente lá fora. Aqui é onde fica o Mini, tá? O livro de ofertas do Mini, o livro de ofertas do Cheio, e é com isso que eu venho operando. Tá bom, gente? Então eu espero poder ter auxiliado aí para vocês de alguma forma. E deixa um like. Eu vi que tem gente que está entrando, está vendo o vídeo. Pô, gente,
Entra no canal, segue, depois eu vou colocar essas partezinhas aí de sininho, do que mais aí que tem, de outras partes aí também, para ver se orienta um pouco mais aí o pessoal poder estar recebendo os vídeos, porque se vocês não estiverem seguindo, quando eu compartilhar alguns vídeos que sejam importantes que nesse daqui, praticamente vocês não vão acabar vendo. Tá? Então, se estão gostado, tá vendo, tá servindo, tá auxiliando bastante aí nas informações, gente, deixa o like, comenta, compartilha e segue também a página aí, tá bom? Charles Rapidex Trader, tá bom? Qualquer coisa, gente, só chamar aí, manda mensagem aí também no YouTube, tá? Depois eu vou colocar informação também do Instagram, tá? E no meu número também de WhatsApp aí, tá bom? Para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, para poder estar auxiliando. Pessoal, então de resto é praticamente isso. Se prepare para o dia do amanhã, tá bom? E que Deus abençoe todos nós. Valeu, gente!